Para você que está acompanhando Falando Nisso, todos os dias você pode participar com a gente, mandando o seu oi, mandando a sua dúvida, inclusive sugestão. O que você gostaria de ver aqui no Falando Nisso? Sempre pelo nosso WhatsApp. Vamos dar uma olhadinha no que está programado para hoje? O Falando Nisso está no ar. No estúdio, vamos falar sobre seletividade alimentar. Sabe quando a criança recusa muitos alimentos e só come as mesmas coisas? Como melhorar essa alimentação? Tem ainda o que está rolando de fofoca na internet e as notícias regionais ao vivo da Band Vale FM. Quinta-feira, dia 13 de junho. Bora participar do Falando Nisso de hoje. Vamos então começar o nosso Falando Nisso com uma mensagem especial para você, para o seu coração, para te ajudar também, né? Não tenha medo dos desafios que aparecem no seu trabalho, na sua vida, enfim, na sua rotina. E veio até você, se isso aconteceu, se veio para você, é porque você é capaz de resolver, realizar e concretizar o que você quiser, tá bom? Pense dessa forma e tudo vai dar certo. Vamos falar de prêmio, gente? Falando nisso, adoro presentear você. São vários prêmios para esse mês de junho. Primeiro, um kit muito legal da Polipet, com várias coisas para o seu pet e para você também. Tem também uma mala da Sicredi, que meu amigo está aqui, ó, junto de modelo, carregando a mala da Sicredi. Um presente muito legal para você. Aliás, Luquinhas, a gente está com saudade de você aqui no programa. Gente, o Luquinhas está cuidando da saúde, viu? Em breve, ele volta aqui para o Falando Nisso. Boa recuperação, amigo. E também tem um kit para o mês dos namorados, presente da Ortovip para você e para o seu amor. Aqui são 2 escovas elétricas e outros itens para você cuidar da sua saúde bucal e do seu sorriso. Seguinte, todas as informações para você concorrer, você encontra no nosso Instagram, que é o @FalandoNissoBand. O sorteio vai ser no dia 28 de junho, tá bom? Anota aí. E os prêmios da Sicredi, da Polipet e também outros prêmios, né, como esse kit aí, você precisa retirar aqui na Band em horário comercial, tá? Dia 28, então, a gente faz o sorteio. Vamos falar agora da nossa enquete. Já tem a enquete no ar? Daqui a pouquinho, então, a gente fala sobre a enquete, porque ela abre o assunto do dia aqui no Falando Nisso. E a enquete, além da enquete, você pode participar também mandando a sua questão, a sua pergunta. Vamos falar sobre seletividade alimentar, gente. O que é isso? Quando o adulto não come de tudo, ele está fazendo uma escolha, digamos assim, de forma racional, né? De forma consciente. Mas e quando acontece isso com as crianças, né? É mais delicado, porque elas estão em fase de crescimento, de desenvolvimento, e uma boa alimentação é fundamental. Existe um nome para isso, que é a seletividade alimentar. Então, o que fazer para evitar esse tipo de problema? A nossa convidada de hoje é a nutricionista materno-infantil, a Maria Amélia Zanuto. Seja muito bem-vinda. Obrigada do convite. Vamos lá, então, explicar o que é a seletividade alimentar. De fato, é quando a criança ela recusa muitos alimentos ou alimentos específicos mesmo? Como que funciona isso? Bom, então assim, a seletividade alimentar, hoje a gente classifica ela como uma dificuldade alimentar. Essa classificação a gente consegue encontrar na internet, que é um guia feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria sobre dificuldades alimentares. E é um guia super recente de 2022, que ajuda a gente, nos mapeia, nos orienta sobre as crianças com dificuldade alimentar, como a gente guiar as famílias e como fazer o tratamento também, né? Então, hoje a seletividade alimentar, ela é uma dificuldade alimentar. Para a gente conseguir identificar se a criança tem ou não dificuldade alimentar, a gente precisa usar alguns critérios de avaliação. Então, a seletividade é uma das dificuldades, mas existem outras. E aí, para a gente avaliar essa criança, a gente vai utilizar critérios de comportamento, tanto da criança com a comida, quanto da criança no ambiente, da família com a criança e a criança durante a alimentação. Nós iremos também observar como é a recusa,
se é uma recusa alimentar específica, pontual, ou se ela dura por mais de meses. Se essa recusa traz também comportamentos desafiadores, se traz dificuldades para a família de sair fora, de almoçar, né, fora, de almoçar coisas diferentes. E também a gente vai observar como que é todo esse contexto dentro da alimentação para a gente classificar se essa criança tem uma dificuldade alimentar ou não. Uma criança seletiva, ela tem uma característica muito específica. Então, existem graus de seletividade e para a gente classificar aquela criança com a seletividade alimentar, que é aquele comportamento clássico que a gente acaba ouvindo, né? É uma criança com uma ingesta altamente seletiva. Então, o comportamento dessa criança com a alimentação, ele é bem desafiador. Então, ela não consegue ter uma interação legal com a comida, ela não consegue ver a comida às vezes, encostar na comida, e por conta disso ela não tem autonomia durante o processo de alimentação. O momento da refeição ele é caótico, então as famílias costumam relatar que a criança chora, fica incomodada, demonstra de fato uma dificuldade na hora de se relacionar com a alimentação e por conta disso acaba tendo um padrão mais seletivo. Então, ela começa a recusar o brócolis, depois ela passa a recusar o tomate, a cenoura, e quando a gente vê, ela recusa vários grupos alimentares por mais de meses. Então, é uma recusa bem intensa, que demanda bastante suporte aí para a gente lidar com esses processos. E é importante dizer também que a seletividade alimentar, assim como comer, né? Ele é comportamento. Então, na seletividade alimentar tem muito comportamento que a gente consegue ajustar para ele ser mais ajustado, para ser confortável ali para a criança. Mas também tem alterações, então tem alteração sensorial, então tem o transtorno do processamento sensorial, que é muito comum em crianças com TDAH, com TEA também, que é uma inabilidade neurofisiológica do organismo da criança sentir, ter aquelas sensações, né, da parte sensorial. Então, textura é muito desconfortável para ela, enxergar cores, então ela começa a selecionar os alimentos pelas cores, pelas texturas, por conta dessa alteração sensorial que ela precisa fazer esses ajustes. Maria Amélia, então vamos por partes. Antes da gente falar, né, sobre a seletividade, eu acho que daí é um grupo bem específico das crianças, por exemplo, autistas. Para a mãe, para os pais que estão aqui assistindo a gente, para os avós também, né, que acabam ajudando as mães em casa. Muitas mães deixam os filhos para poderem trabalhar tranquilas e tal. É realmente desafiador, né? Você prepara um prato e vê ali que o seu filho faz cara feio, às vezes vira o rostinho, principalmente quando se é mais novo, né? Nessa fase é que começa a seletividade alimentar, ou seja, na introdução alimentar? Como que os pais podem fazer para que isso não evolua de fato para isso? O ambiente ele é super importante. Então, na introdução alimentar, se forem feitos manejos inadequados, a gente pode sim intensificar um comportamento que é de fase e fazer com que ele se torne uma dificuldade alimentar e inclusive uma seletividade alimentar. Então, a seletividade mesmo, aquela que a gente costuma falar, que a criança fica mais seletiva, fica selecionando mais os alimentos, ela começa com mais intensidade a partir dos 2 anos e pode acontecer e vai até os 6. Mas essa fase tem outro nome, que é a neofobia alimentar, que se confunde bastante com a seletividade, mas que pode ser intensificada pelo ambiente e isso se tornar uma seletividade alimentar ou outra dificuldade. Ótimo. Então, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a seletividade alimentar e como a gente pode ajudar as crianças e também os responsáveis, né? Porque realmente é agoniante, gente. Eu já passei por isso com a minha filha, de falar, meu Deus do céu, ela está comendo muito pouco, ou ela está recusando comer esse alimento. A gente tem que ter bastante paciência. Segurei que depois a gente fala então sobre isso. Vamos para as nossas notícias regionais? Gente, hoje é feriado, né? Em Caraguatatuba, dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade. E por isso tem programação religiosa e a gente vai para lá ao vivo conversar com Guilherme Ferraz. Guilherme, boa tarde. Conta pra gente como que tá a programação aí. Boa tarde, Águida, a todos que nos acompanham. Um dia muito especial por aqui. Como você falou,
O santo casamenteiro, Santo Antônio, é padroeiro aqui de Caraguatatuba e por isso muitas celebrações durante todo o dia. Vocês estão vendo a igreja mais calma agora, mais tranquila, mas até agora há pouco ela estava bem cheia. Às 8 horas da manhã foi celebrada uma missa aqui na Igreja Matriz. Às 11 horas, um casamento comunitário. E às 18 horas, ainda nós teremos uma procissão aqui pelas ruas da cidade. Quem vai dar mais detalhes para a gente é o secretário do Santuário, Eduardo Rodrigues. Eduardo, boa tarde. Qual que é o resto da programação de hoje e também quantas pessoas, quantos fiéis vocês estão esperando receber hoje durante todo o dia? Olá, boa tarde a todos. Hoje o dia já começou intenso, aproximadamente 3.000 fiéis esperamos aqui no Santuário Diocesano, nas missas, e à tarde, 6 horas, procissão, missa, bênção dos pães, bênção do bolo e venda, e a tradicional quermesse, show de prêmios aqui da festa do padroeiro. Show de bola, muito obrigado pela participação, Eduardo. Pessoal, o bolo, cada pedacinho custa R$4. Eu já garanti o meu pedaço, mas infelizmente não achei nenhuma das 500 medalhas do Santo Antônio. Quem sabe vou levar para a Ana lá em casa, quem sabe ela tem mais sorte do que eu. Águida, volto com você aí no estúdio. Olha, Guilherme, vou te dizer uma coisa, já é meio caminho andado, meu amigo. Você já pegou um pedaço do bolo, ou seja, há um futuro promissor com a sua querida, né, com a sua amada. Já gostei, já teve iniciativa, é isso que importa, viu? Obrigada pelas informações, até mais. E aí, você é fã do nosso programa, do Falando Nisso? Que tal tomar um café da tarde junto com a gente? É isso aí, eu e o meu amigo Lucas Sanseverino queremos receber você com um café da tarde delicioso na padaria Flor de Pê, em São José dos Campos. Para ter um momento muito gostoso, agradável, para a gente bater papo, você, sua família e a gente. Para se inscrever é muito fácil, basta fazer o cadastro através de um QR Code que a gente vai colocar na tela e tem também um link que está na bio do nosso Instagram. Então, no dia 28 de junho, a gente vai fazer a divulgação da pessoa que foi sorteada e depois, na outra semana, né, na semana seguinte, a gente vai tomar um café lá na padaria Flor de Pê, que fica no Jardim Aquários, em São José dos Campos, e tem muitas delícias. Para você conferir o que tem, vamos dar uma olhadinha na padaria Flor de Pê? É assim, ó, a gente vai espelhar para você. Deixa eu espelhar novamente para que vocês possam ver várias delícias que tem na padaria Flor de Pê e também que você pode já selecionar, ir lá para tomar um belo café da manhã, um café da tarde, quando você quiser. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, gente, que lugar gostoso, com várias opções para você. Hoje eu vou selecionar essa aqui para a gente mostrar. Meu Deus! Tem que ser um dia em que você fale assim, vou comer de tudo, tá bom? Padaria Flor de Pê. Coloque aí esse nome para você sempre ter uma delícia junto com você para fazer parte da sua tarde, do café da manhã, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, no próximo bloco a gente vai saber os destaques da web e também a participação ao vivo de você com as suas perguntas, com a sua sugestão também. Até já! Vocês lembram que na semana passada eu expliquei que o principal objetivo de uma holding é a administração de outras empresas e às vezes também a administração de bens que são compostos na holding. Ter o dom da liderança é diferente de ser um líder. Ser um líder é desafiar todos os limites. É conhecer os caminhos, sobretudo os atalhos. Recordes para um líder são conquistas comuns. Cada conquista é um filme diferente. Filmes com roteiros não escritos, em que o desfecho sempre é o triunfo. Um filme que está bem longe de acabar. Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso?
Já sei! Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs de onde? Da Band, é claro. A credibilidade e relevância do jornalismo do Grupo Bandvale, agora também no digital. Acesse bandvale.com. Faça parte você também. De volta, 1h16, ao vivo, com o Falando Nisso, e vendo Massaguaçu, praia de Massaguaçu em Caraguatatuba. Tá fazendo calor, hein? No litoral norte, 29 graus de máxima, sem previsão de chuva. Agora a gente vai falar com a Nexo Prosper Contabilidade, que hoje traz um assunto muito interessante. Você sabe o que é holding empresarial? Vamos ver. Vocês lembram que na semana passada eu expliquei que o principal objetivo de uma holding é a administração de outras empresas e às vezes também a administração de bens que são compostos na holding. Hoje eu quero conversar com vocês quais são as vantagens então de formalizar uma holding. A primeira vantagem, ela pode ser tributária. A holding, ela concentra dentro dela todas as questões contábeis e fiscal. Uma holding bem feita e uma holding bem estudada possibilita a redução de tributos nos pagamentos que vocês realizam mensalmente. A segunda vantagem de uma holding é em relação ao planejamento sucessório. Ela facilita que os bens que estão compostos de uma família, por exemplo, que são levados para dentro de uma holding, posteriormente, em caso de sucessão, que esses bens sejam divididos. Isso porque não se tratarão apenas mais dos bens, mas das cotas dessa holding, ou seja, facilita o processo sucessório. Qual é a outra vantagem? Você consegue concentrar dentro da holding a administração, a contabilidade, o comercial, o financeiro, o RH. Ou seja, você não precisa ter, quando tem várias empresas, departamentos separados para cada uma dessas empresas. Você pode ter departamentos específicos dentro da holding e a partir deles administrar as demais empresas. O que isso traz? Economia. Economia financeira, baixo custo mensal. Essas são algumas das vantagens possíveis dentro de uma holding. Eu sempre oriento que, na formalização de uma holding, procure bons contadores e bons advogados. Eu tenho certeza que você terá vantagens fiscais, vantagens sucessórias, redução de custo. Para isso, eu deixo aqui o Instagram da Nexo Prosper para mais informações. Assunto super importante e que volta durante o nosso programa, com certeza. Bom, hoje a gente está conversando sobre seletividade alimentar. Crianças que têm, por exemplo, dificuldade de aceitar novos alimentos, comem sempre as mesmas coisas. Tem uma enquete que você pode responder e participar junto com a gente, que tem a seguinte pergunta. Você é uma pessoa que come de tudo? Hashtag sim, hashtag não. Pelo WhatsApp, pode salvar nosso WhatsApp aí nos seus contatos para você sempre participar com a gente. 99716-7989. Nossa entrevistada de hoje é a nutricionista materno-infantil Maria Amélia Zanuto. Vamos então falar um pouquinho sobre a questão da criança. Por exemplo, são dias e dias com os adultos, não é verdade? Tem dias que você gosta de comer um pouco mais, de comer um pouco menos. Com a criança tem o mesmo comportamento que a gente? Sim, tem. Isso é super importante da gente considerar também, né? O nosso paladar, ele é flutuante, assim como o nosso enquanto adultos, da criança também. Então, existirão dias de muita fome, dias de pouca fome, dias que ela vai comer tudo, em todas as refeições, e dias que ela vai comer pouquinho. Mas isso é importante da gente considerar e levar em consideração na hora de montar o prato, falar sobre isso com a criança, sobre fome, saciedade, sobre como ela está sentindo, como é que está o corpinho.
soninho, todas essas questões, né, de saciedade e fome são importantes a gente abordar com a criança também e considerar que a criança não precisa comer tudo todos os dias, mas ela precisa comer bem, com qualidade e ter uma relação boa com a comida também. Isso é mais importante do que ela comer um pratão de comida todos os dias. A Maria Amélia falou e diferenciou pra gente a seletividade alimentar da neofobia alimentar. Só pra gente entender melhor o que é um e o que é o outro. Sim. A neofobia alimentar e a seletividade alimentar, elas têm características muito parecidas, só que a neofobia, ela é um comportamento da fase que é esperado, então ele é fisiológico. Isso. Então acontece com toda criança, se é esperado, por exemplo, em quais fases a criança tem a neofobia? Ela começa com mais intensidade a partir dos 2 anos. Algumas crianças podem ter um pouquinho ali por volta de 18 meses, mas é mais comum a partir dos 2 anos porque é uma fase onde ela tem mais autonomia, ela está se locomovendo mais, conversando, se comunicando melhor. Então é uma fase que começa com mais intensidade aos 2 anos e tende a acabar ali a partir até 6 anos mais ou menos. Como ela é um comportamento fisiológico, ela vai ter nuances também. Então, vai ter momentos onde a criança vai ter uma recusa pontual daquele alimento e depois aquela recusa ela não vai se estender, aquilo não vai comprometer a relação dela com a alimentação. Já a seletividade alimentar, ela é uma dificuldade alimentar mesmo. Então, é um comportamento mais desafiador, que se mantém, uma recusa que se mantém por mais de um mês, a qualidade da alimentação fica comprometida e a relação da criança com a comida também fica comprometida. Um comportamento de fase, que é a neofobia, se a gente manejar de uma maneira adequada, ele não vai passar daquele comportamento mais específico, que também é desafiador, mas que tende a passar ali depois de 1, 2 semanas, aquilo não se estende. Mas se o ambiente reforçar aquele comportamento ou começar a trazer muitos recursos que reforcem aquele comportamento mais desafiador, ele pode depois, no futuro, se tornar uma dificuldade alimentar, uma seletividade ou um outro tipo de dificuldade também. Quando você fala sobre o ambiente em que essa criança está, você quer dizer o quê? Por exemplo, que pode reforçar esse comportamento, né, da seletividade. Exato. Então, assim, o ambiente que ela está inserida. Então, a escola, a família, o ambiente social é muito importante para que ela tenha uma relação legal com a alimentação. É lógico que não é só isso que a gente considera e não é só isso que pode fazer com que ela tenha uma dificuldade, existem outros fatores que a gente também precisa avaliar, mas quando a gente tem uma criança que come junto com a família ou que tem uma variedade legal da alimentação, a família come junto, tem uma relação bacana com a comida, fala bem da comida, permite que a criança tenha autonomia no processo de comer, nas escolhas, que ela se sinta pertencente ali no ambiente, é mais fácil da gente manejar esses ajustes do que num ambiente que não promove esses pontos aí para ela durante a alimentação. Então, o ambiente ele é super importante. Contato com a natureza, a parte lúdica, o brincar livre, tudo isso contribui para uma alimentação boa, para uma relação boa com a alimentação também. Gente, a alimentação vai muito além de colocar a comidinha ali no prato e pedir para a criança raspar o prato, né? Exatamente. Porque era assim que a gente recebia dos nossos pais. Não, tem que comer tudo e tudo mais. Então, tem todo um ambiente que pode influenciar. Vou te deixar uma pergunta para o próximo bloco. Até que ponto pais, mães, avós, né, babás, devem insistir com a criança nos alimentos ali no prato? Né? Até que ponto é saudável e até que ponto a gente precisa prestar atenção para não criar uma situação mais delicada ainda, tá bom? Tá bom. Pode mandar sua dúvida, sua pergunta. Seu filho está comendo bem? Come bem? É tranquilo? Ou realmente ele tem dificuldade com certos alimentos? Pode colocar para a gente pelo WhatsApp, tá bom? Vamos agora para a previsão do tempo. Olá, boa tarde, Águida, boa tarde a todos que acompanham o Falando Nisso. Em praticamente todo o país, o tempo segue firme, o que não é diferente no Vale do Paraíba. Não temos formação de nuvens de chuva, as temperaturas continuam mais elevadas e o tempo vai ficando cada vez mais seco.
Para essa quinta-feira, não temos previsão de chuva em nenhuma cidade do Vale do Paraíba e as máximas previstas são de 22 graus em São Bento do Sapucaí, 29 graus em Taubaté e em Caraguatatuba, máxima de 27 graus. Nas cidades da nossa região, o sol predomina nessa quinta-feira, máxima de 26 graus em Aparecida, 27 graus em Canas e em Lavrinhas, previsão de 26 graus de temperatura máxima. Em São José dos Campos, a semana também vai finalizando com predomínio de sol, máxima de 25 graus na quinta-feira, 26 graus na sexta, no sábado previsão de 27 graus de temperatura máxima e no domingo a semana também segue com as temperaturas um pouquinho mais elevadas, 26 graus de temperatura máxima. Falando agora sobre o nosso litoral, o mar ainda segue calmo em Ilhabela, os ventos podem chegar até 10 km por hora e as ondas podem atingir até 1 metro de altura. Amanhã a gente volta com mais previsão do tempo. Agora a gente tem aqui ele, Júnior Bianchini, que hoje vai contar pra gente o que tá rolando de babado, de destaque, de barraco, de repente, será? Na internet, tudo bem? Tudo bem, Águida? Tudo Boa tarde pra todo jóia. mundo. Tava com saudade de vocês aqui. Nós também. Mas como eu apareci aqui hoje, de vez em quando eu venho aqui, hoje eu vim aqui com um assunto um pouco mais leve. Não tão leve legal. assim, é polêmica Né? também, vai. A gente gosta de uma pitadinha de polêmica. Sempre, né? O Reinaldo Gianecchini postou um vídeo nas redes sociais, algumas imagens dele dançando. E essas imagens viralizou porque ele estava ensaiando para um musical. E são bem legais essas imagens. Mostra ele em cima de um salto. Por quê? Porque ele vai interpretar, está interpretando, na verdade, uma drag queen. Ah lá, as imagens. Demais, gente, hein? de salto mesmo. Olha, e dança muito bem. Olha. Nossa Senhora, eu já teria ficado ali mesmo sentado, porque o joelho não aguenta, né? Não tem Pois essa é. destreza. Eu achei bem legal. Quando eu assisti isso, eu achei legal. A performance dele, a forma que ele estava dançando, aí chamou a atenção. Mas isso ele estava ensaiando para uma peça, na verdade um musical, que já estreou na última semana, chamado Priscila, a Rainha do Deserto. Esse aí é até o cartaz do musical, bem bonito, É bem né? conhecido. É um filme, né? É um filme, é uma versão. E aí, muitas pessoas comentaram esse vídeo dele, né, que ele postou, e recebeu muitas críticas também, porque a peça estreou, muita gente criticou, falando, pô, mas o Gianecchini ali, nessa peça, ele representando uma drag queen, por que não colocou uma drag queen mesmo para fazer? Ah, tá. E ele rebateu as críticas nesse podcast, o Pod Delas. O Pod Delas, ele esse falou... aí? Isso. Ele Tá. estava falando sobre essas críticas. Ele nunca falou abertamente sobre a sexualidade dele. Então as pessoas falavam assim, mas como assim? Um cara ali representando uma drag queen, nunca assumiu ali, nunca representou ali a galera do LGBTQIA+. E ele afirmou que já estava cansado desse negócio. Ele se declarou pansexual. Pansexual é que sente atração por todos os outros gêneros. Pode ser por um homossexual, um heterossexual, enfim. Ele se então declarou ele fez essa pansexual. declaração? Falou que já estava cansado de falar disso, porque ele não sente o acolhimento de algumas pessoas dentro da própria comunidade LGBT. E ele falou que estreou nessa peça já com uma torcida muito contra ele. Ele por já conta tinha essa disso. expectativa. Isso, Ele já esperava. Já esperava, por conta dessas críticas, ele não se sentia acolhido dentro da própria comunidade LGBT. Nossa, isso me espanta, né? Pois é. Mas aí ele, no podcast, ele fala que, por conta da maturidade, no auge dos 51 anos dele, 51 anos, não dá pra acreditar que ele tá Nossa, com 51 gente, anos, não tá parece muito bem. mesmo, né? Mas que ele já não tá preocupado com crítica, ele só tá fazendo o trabalho dele e tal. Não sei, porque crítica, por mais que a gente tenha maturidade, acho que fere alguma coisa dentro da gente, né? Com certeza. Porque a gente quer agradar, a gente faz pro público, né? Não sei. Ele disse que não liga. Mas sucesso aí pro Gianecchini nessa peça, que é bem... Ele tá fantástico. Pois é. Se vier aqui pra nossa região... Vamos lá assistir. Ah, nossa, com certeza. O outro Adoro ele. assunto é de um brasileiro, Águida, que brilhou e emocionou os jurados lá no America Got Talent. O Samuel Henrique, ele é conhecido Brasileiro? como... É brasileiro. Ele emocionou todo mundo, conhecido como Samuca, mais íntimo, vai. O Samuca contou a história dele lá no programa, tá vendo que ele tem uma perna amputada. Sim. E ele apareceu dançando break. Meu Deus. Um dos principais realities do mundo, né, o America's Got Talent. Ele contou que aos 14 anos ele teve essa perna amputada por conta de um câncer. Depois da amputação, ao invés dele se sentir desanimado, tem até o Terry Crews ali, né? Ele é demais. Ele falou que ao invés de
se sentir desanimado, ele conheceu a dança e isso mudou a vida dele. Ele é dançarino de break, já tem um tempo, disse que tem um sonho de comprar uma casa para a mãe dele e ajudar outras pessoas que também enfrentaram o câncer. O relato dele, a apresentação, olha que demais, gente. Ele emocionou todo mundo. Ele é natural do Distrito Federal, emocionou os jurados lá, inclusive a Sofia Vergara, que disse que todo mundo de boca aberta, gente. Foi uma das melhores apresentações, ela falou que já viu. O Simon Cowell também, ele tem uma fama de ser durão, ele falou, olha, nota 10 para você, nota 10. Meu Deus, olha lá, ele dá um tipo mortal. É incrível. Incrível. Ele assistiu e falou, olha, nota 10 para você, o público brasileiro deve estar orgulhoso de você estar aqui representando o país através dessa sua garra, através dessa sua superação, né? E ele realmente, né, teve ele uma levou perna 10 de amputada. todos, será? Eu acho que sim, ele levou 10 de todos, emocionou todo mundo, os jurados, emocionou quem estava assistindo. E é emocionante a gente ver também, né, a superação não deixou essa perna amputada, sei lá, limitar ele, não, isso, ainda mais para dança, né? Até porque a limitação está aqui, né, tá na cabeça, e ele soube trabalhar isso muito bem. É verdade. Não é? Que legal, um belo exemplo de motivação para todo mundo. É isso. Samuca. Samuca. Lindo, eu não conhecia. Eu também não, conheci através do programa e, infelizmente, né, porque o Brasil podia dar mais oportunidades, né? Com certeza. Essas pessoas que Mas eu acho que a partir de agora, né, com essa aparição dele, com certeza, ele vai fazer carreira e também vai motivar muita gente. Tem muita gente talentosa no nosso país que não tem voz, então é importante ter também. Águida, o que eu preparei para hoje, mas a qualquer momento, qualquer dia eu volto, apareço aqui de novo. Com certeza. E conto mais, tá? Júnior Bianchini, sempre muito bem-vindo, viu? Valeu, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Bora pro intervalo, gente. Daqui a pouquinho tem as notícias regionais da Band Vale FM. Vamos falar mais sobre a questão da seletividade alimentar. Fique aí com a gente. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, no entretenimento, Glenda Kozlovski, Zeca Camargo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. E hoje com 12 programas na grade na vice-liderança. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Já estamos de volta agora com uma dica para você. A Ortovip todo mundo conhece, é uma clínica especializada em tratamento odontológico que completa 23 anos de atendimento em São José dos Campos, mas também atendendo todo o Vale do Paraíba. O diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e estética facial, com atendimento realizado por profissionais, especialistas e experientes que se inicia na infância, com a prevenção e o acompanhamento do desenvolvimento dentário e o crescimento facial. Já para os pacientes adultos, uma combinação completa de tratamentos estéticos, como clareamento dos dentes, facetas em porcelana e reabilitações para as pessoas que perderam os dentes, com a prótese sobre implantes. Na estética facial, os procedimentos de harmonização são realizados com compromisso, responsabilidade e qualidade técnica para um sorriso perfeito em harmonia com a face. Uma combinação perfeita mesmo para quem quer sorrir e realçar a beleza facial. Você quer ter um sorriso lindo, em harmonia com o seu rosto, né, com a sua face? Nós indicamos a Ortovip. Ortovip construindo sorrisos em harmonia com a face, realçando a sua beleza.
Agora a gente muda de assunto, vamos falar sobre o tempo frio, né? Que pode aumentar a fome em algumas pessoas. Tem gente que come bastante massa, que adora ir para restaurante, gosta de comer lanche, mas também tem gente que ama comer um doce e as docerias estão faturando alto, viu? No sul do país, o frio chegou mudando a paisagem, com geada e cerração. Vale do Caminho da Neve e suas temperaturas congelantes. E se a temperatura cai, o apetite cresce. A Isabel e o Luiz aproveitaram o feriado para matar a fome num café colonial. Nós resolvemos caminhar para aproveitar o sol. E daí a gente já fica com a consciência leve, porque daí você sabe que se já gastou algumas calorias, pode abusar um pouquinho. Esses casais de amigos preferiram um chocolate quente para colocar a conversa em dia. Para dar uma aquecida no coração e na alma. Um lugar aconchegante, gostoso, bom para a gente estar com os amigos. Nessa confeitaria em Curitiba, o movimento cresce 25% em dias frios como hoje. Além dos doces, tortas e bolos, o buffet ganha outras opções calóricas e mais quentes, como omeletes, sanduíches e diversos salgados. No frio, nosso corpo gasta mais energia para ficar aquecido, por isso sentimos mais fome. Nessas horas, uma sopinha cai bem demais, é ou não é? Por aqui, são 2 opções que são servidas à tarde e outras 5 durante a noite. Depois de tanta comilança, um café bem quentinho também ajuda a espantar a friaca. Café argentino, que tem doce de leite, café com Nutella, são variações de café que a gente sabe que o pessoal procura bastante, que no frio sai muito mais. É verdade. Bom, hoje a gente está falando sobre alimentação, mas diferente aí da nossa matéria. Nossa entrevistada de hoje é a nutricionista materno-infantil, Maria Amélia, que está conversando com a gente sobre seletividade alimentar nas crianças. Tem pergunta que você pode responder, que é a pergunta da nossa enquete, e a gente já vai ver o resultado parcial dela. Com hashtag sim, hashtag não, você pode responder pelo WhatsApp 99716 7989. A pergunta é a seguinte: você é uma pessoa que come de tudo? E aí, gente, qual será que vai ser o resultado? Pelo menos a grande maioria dizendo que sim, né, Maria Amélia? A maioria não tem problema com alimentação. Mas, por exemplo, uma criança que de fato é seletiva, se isso não for tratada na fase adulta, vira um adulto seletivo também? Sim. Ele não tem essa consciência, né, de que precisa, enfim, comer e tudo mais? Não. Quando a gente trata de uma seletividade alimentar, como qualquer outra dificuldade alimentar, a gente tem que pensar que além do contexto comportamental, nós temos outros contextos envolvidos que muitas vezes precisam de suporte profissional mesmo, multiprofissional, para a gente conseguir que aquela criança tenha prazer em se alimentar. Quando uma criança deixa de comer, ela não deixa de comer para chamar atenção, ou porque ela não gosta, porque está fazendo frescura, como geralmente o pessoal fala, né? É uma maneira de demonstrar que ela está com uma dificuldade e essa dificuldade ela precisa ser ouvida e solucionada. Às vezes a solução é mais rápida, às vezes ela demanda mais tempo, mas existe solução aí para esses casos. Quando a gente não trata a seletividade alimentar de uma forma adequada, ela cresce um adulto que tem um paladar mais seletivo, porque as questões sensoriais, as questões comportamentais, mesmo de traumas que envolvem a alimentação, não foram solucionadas. Os adultos seletivos, eles também também têm a chance de se tratar, a chance de melhorar a alimentação com o suporte profissional para poder melhorar não só a qualidade da alimentação, né, a variedade, mas a relação dele com a alimentação também, que é super importante. Sim. Olha, antes da gente começar entrando com as perguntas, obrigada pela sua participação. Eu deixei uma pergunta anterior, no bloco anterior, falando sobre a insistência, né? Qual pai e mãe não passou por isso? Avô, avó? Tá lá o prato, você fez o prato bonitinho, tenta uma vez, não quer, tenta 2, não quer. A insistência é necessária? Até que ponto faz bem? Quando eu sei que é frustrante, né? Eu percebo isso das famílias, eu também sou mãe, às vezes eu também passo por alguns momentos desafiadores da alimentação. Traz uma frustração, traz uma angústia também, porque a gente quer que os nossos filhos se alimentem bem, mas a gente sempre tem que levar para o lado respeitoso e acolhedor durante a alimentação também. Então, a gente come junto, a gente permite que a criança tenha autonomia
e não precisa ficar insistindo, colocando na boca, falando para comer. Existem outras estratégias que a gente diz isso, né, de ajudar a criança a comer e de incentivar que ela coma, mas sem ser de uma maneira impositiva e sim de uma maneira respeitosa e acolhedora nesse processo, tanto para trazer tranquilidade para a criança, quanto para os cuidadores que estão ali naquele momento, para não ser um momento de muita ansiedade, de muita angústia, muito caótico ali. Ai, gente, é um momento de muita paciência mesmo. Exato. E de amor, né, com as nossas crianças. Vamos então começar com algumas perguntas. Uma mãe, a Tânia Santos, escreveu o seguinte: a Cássia começou a ir para a escolinha em março desse ano, então passou a escolher os seus alimentos. Tem dias que não quer comer nem feijão. Aí ela tá angustiada, eu também me sentiria assim, né? O que fazer nessa situação, Maria Amélia? Olha, existem muitos pontos aí pra gente observar. Primeiro tem que saber quantos anos ela tem, qual é o horário que ela fica na escola. É muito comum que as crianças voltem da escola e fiquem mais cansadas, então elas sentem dificuldade para comer por conta de cansaço, de estarem com sono, de querer estar com os pais. Então fazer um momento de previsibilidade, de explicar, de brincar, de ter um momento de qualidade com a família e depois explicar para ela com uma música ou com uma foto, fazer um quadro de rotina. Isso pode ajudar ela a entender o que vai acontecer, o que vai acontecer em cada horário, não precisa ser o horário certinho, mas dar uma previsão do que ela vai fazer. Então a gente precisa saber quantos anos tem, né? Isso é importante. E qual é o momento que existe essa recusa. Porque se for uma recusa em casa, pontual, mas na escola ela mantém uma qualidade boa, provavelmente é um ajuste do ambiente que a gente precisa fazer para permitir que ela tenha uma boa alimentação e mantenha boa relação com a comida também, além de compartilhar isso com a família também. Daqui a pouquinho, a Maria Amélia, no próximo bloco, vai mostrar pra gente algumas dicas práticas para você que está aí em casa tentar ajudar o seu filho a ter uma harmonia, né, na alimentação, um momento mais gostoso, para incentivá-lo a comer outras coisas. São dicas bem legais daqui a pouquinho. Bora responder mais perguntas? Tamires Paiva: meu enteado recusa muitos alimentos. Olha só, legal, viu, Tamires? Obrigada. Ela até colocou algumas coisas, né, que ele recusa. Quando tentamos introduzir, ele recusa de cara. De força, ele coloca na boca, começa a simular vômito e aí ele cospe. Só come arroz, feijão, nuggets, às vezes carne moída, batata cozida, bolachas, refrigerantes. Aí ela colocou algumas coisas. Como fazer isso, né, de uma forma mais tranquila e simulando o vômito ele tá? Isso quer dizer que ele realmente está recusando, não é? Não é uma coisa... Exato. Quando a criança recusa o alimento e tem também essas situações mais sensoriais, então toda recusa, na verdade, pode ser uma recusa só comportamental, então, tá cansada ou tá num ambiente muito barulhento e aí acaba não comendo direito porque tá distraída. E também tem as recusas que, além do comportamento, tem a parte sensorial. Então, uma criança com uma alteração sensorial no processamento, então o organismo dela não consegue, é muita informação para o organismo dela de ver o alimento, de tocar, de pôr na boca, de sentir o cheiro, é muita coisa. Então isso pode fazer com que a criança fique de fato desconfortável, sinta dor, algumas crianças relatam, né, dor, desconforto, dor na barriga, vontade de vomitar, porque tem muita coisa, muita informação e para isso, para a gente conseguir entender como é que entender por que ele faz esse movimento, precisa de fato de uma avaliação, não só da terapeuta alimentar, né, da nutricionista, como também de TO, às vezes, de fono, de gastropediatra. Então, fazer uma integração de outros profissionais para entender se essa recusa ela é comportamental, associada com alguma alteração de processamento sensorial, se tem outras coisas envolvidas, uma doença de base. Então, isso é importante avaliar também. Daqui a pouquinho a gente volta respondendo mais perguntas e também dando dicas práticas para ajudar você na alimentação do seu pequeno em casa, tá bom? Vamos começar agora com Douglas Cruz, direto da Band Vale FM, dando pra gente, deixando aí um dos destaques do jornalismo da Band Vale FM. Oi, Douglas, boa tarde.
Boa tarde para você, Agda, e para todo mundo também que está acompanhando o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM fala sobre a vacinação da dengue, que está com uma adesão, infelizmente, baixíssima, não só aqui na nossa região, mas em todo o estado de São Paulo. Essa vacina, que foi aguardada e criada por tantos anos, finalmente chegou aos postos de saúde e a adesão está baixíssima. Vamos lá. Em São José dos Campos, por exemplo, de acordo com a prefeitura, a adesão está na casa dos 13%, um número bem baixo do público-alvo, né? Em Caraguatatuba, por exemplo, está em 11%, em Jacareí, 21%. Jacareí, que é a cidade que mais registra morte por dengues aqui na nossa região. Falando do número de mortes, o Vale do Paraíba ultrapassou essa semana o número de 250 vítimas fatais pela dengue. É um número bem alto desde o começo desse ano. E essa vacinação está disponível em grande parte dos postos de saúde da nossa região. Aqui em São José dos Campos, são todas as UBSs que realizam essa vacinação, por exemplo, para a criança aí dos 10 até os 14 anos de idade. E essa faixa etária de vacinação foi escolhida pelo Ministério da Saúde exatamente pela quantidade de internações dessas crianças. Então, adolescentes aí, crianças dos 10 aos 14 anos, os pais se atentem. Levem seus filhos aí aos postos de vacinação, porque a vacina da dengue em 2 doses já está disponível e a porcentagem aí de adesão da vacina está baixíssima em toda a região, na contramão dos casos que seguem crescendo. São mais de 250 mortes registradas pela dengue em todo o Vale do Paraíba. Também é destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM a situação das rodovias que cortam nossa região. O motorista que cai na estrada na tarde desta quinta-feira faz boa viagem por grande parte das rodovias. Na rodovia Presidente Dutra, porém, aqui no trecho entre São José dos Campos e Jacareí, o motorista deve ficar atento porque a concessionária está realizando algumas obras de duplicação no sentido São Paulo na pista marginal e o trânsito está um pouco mais carregado com várias placas aí de sinalização de interdições. Nas demais rodovias, como é o caso da Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga a Serra da Mantiqueira, ou as rodovias litorâneas, a Tamoios, a Oswaldo Cruz e a Rio Santos, o motorista faz boa viagem. A travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela também está tranquila, com 30 minutos de espera, apesar da travessia estar operando com a maré baixa, o que impossibilita aí o transporte de veículos de grande porte, como caminhões e ônibus. São os destaques de momento. Eu volto com você no estúdio, Agda. Tá certo, Douglas. Obrigada, viu, por hoje. Até amanhã. Daqui a pouquinho a gente volta, então, respondendo mais perguntas sobre seletividade alimentar. Até já! Ter o dom da liderança é diferente de ser um líder. Ser um líder é desafiar todos os limites. É conhecer os caminhos, sobretudo os atalhos. Recordes para um líder são conquistas comuns. Cada conquista é um filme diferente. Filmes com roteiros não escritos, em que o desfecho sempre é o triunfo. Um filme que está bem longe de acabar. Com quais ingredientes eu vou cozinhar hoje? Legal, mas o que eu preparo com isso? Ah, já sei! Vou consultar no Band Receitas. Aqui tem desde pratos simples aos mais sofisticados. E é onde a gente encontra as dicas de sucesso dos nossos programas favoritos. Receita pronta? Adorei, Carol! E a cereja do bolo deste site é que todos os pratos já foram testados e aprovados pelos Ultra e Masterchefs de ontem. De volta ao vivo, mostrando Ubatuba para você. Olha só que céu clarinho, gostoso, gente. Que tarde gostosa em Ubatuba. 1h49, faz 28 graus nesse momento em Ubatuba. Sexta-feira, 29 e sábado também, domingo. A mesma previsão, céu claro e temperaturas altas no período da tarde. Bom, a gente está no último bloco falando sobre seletividade alimentar, mas agora a gente vai ver algumas estratégias, algumas dinâmicas, exemplos mesmos, para ajudar o seu filho, o seu neto a comer melhor. A gente está aqui com a Maria Amélia, nutricionista materno-infantil. Vamos começar por essa caixa? Vamos começar. Qual que é a ideia dessa caixa? Os pais podem fazer lá em casa?
Podem. Essa caixa é super simples de fazer. Vocês podem usar caixa de sapato, podem comprar essa caixa de plástico aqui também. Inclusive, essa caixa foi uma amiga muito querida, que é nutricionista também, que me emprestou, a Renata. E é ela mesma que fez, a gente fez, então dá para fazer em casa. É super simples. Legal, gente. Tá Precisa ser uma caixa com tampa. E aí a gente faz essa entrada aqui para a gente colocar a mão, para a criança colocar a mão e ver o que tem dentro. Então, a gente costuma falar que é a caixa misteriosa. Caixa misteriosa. Exato. Legal que você decorou com várias frutinhas, vários desenhos, tudo ligado à alimentação, né, Maria? Exato. Pra gente sempre chamar a atenção ali para a alimentação, sem necessariamente falar sobre alimentação. Então, isso é um ponto importante na hora das atividades também, de fazer, das brincadeiras. E aí você coloca o quê? Como que funciona o processo? Isso. Então, assim, pra gente fazer isso daqui que eu trouxe, são brincadeiras terapêuticas. Pra gente fazer a brincadeira, a criança precisa estar confortável. Então, não adianta a gente fazer uma brincadeira assim com uma criança que não tolera encostar no alimento, que não se sente confortável de interagir, de cheirar o alimento. Então, para essas crianças, a gente precisa de outros trabalhos, de outras avaliações e observações também. Mas essa brincadeira vai ser a caixa misteriosa. Então, a gente vai colocar o alimento dentro da caixa. Uma pessoa vai ficar responsável para colocar, sem que a criança veja o alimento. Certo. E a gente vai falar para ela colocar a mãozinha aqui e começar a sentir o que tem ali. Por exemplo, aqui a gente tem a nossa decoração, mas a gente vai tirar, tá bom? Uva. Exatamente. Né? Então põe a uva aqui Põe a dentro, uvinha, não fala nada para a criança e ela vai colocando a mãozinha e tentando identificar. A gente pode dar uma dica, né? Falar, olha, é uma fruta. Então, a criança vai lá, pode vendar o olho também. Sempre trazer um ambiente lúdico, um ambiente de muita brincadeira. E aí, a criança vai colocar, a gente deixa um tempo para ela sentir o que ela está tocando, para dar um tempo para ela começar a falar o que ela está sentindo. E se ela não começar a interagir ali de falar o que ela está sentindo, a gente pode puxar para as características sensoriais do alimento. Bacana. Depois, vamos supor, ela veio, tirou aqui, né? Viu que é... Ai, peraí, gente, aqui, ó. Viu que é a uvinha. Você, de repente, pede para ela comer a uva, não? Exato. Como que funciona depois? Depois que ela faz essa parte sensorial aqui dentro da caixa, né? E começa a falar se o alimento é macio, se é duro, se ele está molhado, se ele está quente, se está gelado. Quais são as sensações que ela vai sentindo, a gente vai observando como ela está também. Se ela está confortável, se ela está tendo boa interação. Depois a gente tira e fala, você acertou ou não, tudo bem, não tem problema. A gente agora vai ver como é o alimento. Então, a gente pode usar a lupa. Nossa, gente, que legal. Pra gente Põe a lupa ali. Como é o alimento. Faz favor de lavar a uva, tá bom? Pra não ter nada. Lavar isso é o alimento. importante. Isso é Senão importante. a criança vai falar, mãe, eu não quero isso aqui. Isso é importante, usar um alimento higienizado, porque se a criança sentir vontade de comer na hora da brincadeira, ela pode comer tranquilamente. Então, a gente fala para ela usar a lupa, né? Pode até brincar que ela é uma cientista, que ela vai olhar todos os detalhes da fruta. Se ela tiver interesse, a gente pode cortar a fruta para ela ver como é a parte de dentro da fruta. E aí, com isso, com o alimento ali na mão, com ela interagindo com a lupa, a gente pode pedir para ela encostar no rosto, para ver se faz cosquinha, se é gelado, se é úmido. Pode pedir para ela dar um beijinho. Ou daí, se ela quiser comer também. Só que nessas brincadeiras, a gente nunca vai falar de uma maneira impositiva. Então, a gente precisa ter paciência, entender que as brincadeiras terapêuticas, a intenção não é o comer, mas é a interação e a aproximação da criança com a comida. Eu vi que você colocou aqui, Maria Amélia, o nosso tempo está acabando e eu queria muito mostrar tudo. Vamos ver se a gente consegue. Uns desenhos que você fez com as uvinhas. Vamos lá. Exatamente. Eu trouxe aqui para a gente ver como é que a gente pode fazer a aproximação com as frutas, mas isso pode ser com outros alimentos também. Com a uva ou com qualquer outro alimento, a gente pode fazer esses desenhos aqui para fazer jogos. Então, a gente pode fazer o jogo da velha, que é esse daqui, né? Então, a gente usa o joguinho da velha, uma pessoa fica com a uva preta, outra com a uva verde, e conforme vai tirando as pecinhas, a gente pode brincar de comer, ou pode brincar de mastigar e colocar num potinho o que mastigou. Aqui, esse é o jogo da velha. Exato. Ah, legal. Então, e aí vai usando os alimentos para colocar aqui. Exatamente. Ó, dá para ver, gente?
Dá pra ver um pouco. E aí você vai fazendo em casa. A ideia é a gente mostrar exatamente assim, que é Pra pro pai você- e a mãe fazer mesmo, entendeu? Exatamente. Com canetinha. E esse aqui é um Esse aqui é um caminhozinho? caminho que a gente pode colocar ou a fruta aqui para brincar de carrinho, brincar que ela tá indo, pode fazer semáforo, pode colocar a uva também num carrinho para brincar de pista e fazer competição, então dá para fazer isso também. E dá para fazer isso daqui, que é para ela preencher, né? Preencher com a uvinha aqui, cortar a uva e colocar aqui, dá para fazer carimbo, dá para fazer muita coisa. Essas atividades a gente também faz na terapia alimentar, que é um modelo muito importante de tratamento para as crianças que apresentam qualquer tipo de dificuldade alimentar ou que a família deseja que ela siga com uma relação legal com a alimentação, uma boa relação. Maria Então, Amélia, tá chegando perguntas. Será que dá tempo da gente responder algumas aqui? Que eu sei que tem pergunta relacionada até crianças que são autistas e a gente sabe que tem a seletividade alimentar presente muitas Sim, vezes, sim, né? sim. Vamos colocar na tela, dá tempo? Ou pode colocar aqui ou na tela cheia pra gente? Perguntas e participações. Vamos lá? Da Isabel. Meu bebê tem alergia alimentar ao ovo e leite, dou frutas além da carne de vaca, mas sinto falta de algo. Isso pode prejudicá-lo no ganho de peso? Olha, depende da idade do bebê, mas é interessante que ele tenha contato com as folhas, com os folhosos, com as leguminosas, com os legumes, com as frutas, com a alimentação de uma maneira geral. Então, os bebês, assim como as crianças, eles precisam de contato mesmo com a alimentação de verdade. Então, com os legumes, com as verduras, então sempre fazer a inserção desses alimentos de acordo com a idade, de acordo com o consumo da família, para que ele tenha uma variedade alimentar também ali no seu dia a dia. Legal. Sandra, a participação da Sandra tá quase acabando, gente. Meu filho tem 5 anos, até 3 não comia de tudo, quer dizer, comia de tudo, depois passou a comer somente proteínas e massas em geral. O que pode ter acontecido? Como a gente pode ajudar a Sandra? Ele provavelmente ainda está na fase de neofobia alimentar, que vai até os 6 anos. A gente precisa olhar como é que está o ambiente, se ele está tendo autonomia no processo de alimentação, se essa recusa ou se essas preferências têm a ver com alguma alteração sensorial que ele tem apresentado, alguma dificuldade que ele está apresentando em mastigar, em fazer o processo de digestão também, e ver como é que está o entorno, se ele está tendo autonomia, se ele está participando da rotina da casa também. Isso é importante, principalmente conforme eles vão crescendo, a gente pode colocar eles para participar da rotina, porque isso é super importante para eles, em questão de autonomia e de autoestima também, para ajudar no processo de alimentação. Rapidamente, tem a participação da Rosângela, ela fala sobre a questão da criança autista. Tem uma dica assim rápida que a gente pode dar para ela? Crianças autistas precisam também de um suporte multiprofissional. Geralmente elas têm alterações no processamento sensorial e outras doenças de base que dificultam o processo de alimentação, então fazem com que elas fiquem mais seletivas. Então essas brincadeiras são brincadeiras interessantes, mas precisa ver qual é o nível do autismo e como que ela interage com a alimentação para ver se ela se sente confortável. O que eu sugiro é que ela busque ajuda profissional, para fazer uma avaliação com terapia alimentar, com nutricionista e outros profissionais, para ver se ela pode receber um suporte mais direcionado para o caso dela também. Maria Amélia, agradeço muito a sua que participação, agradeço. foi bem legal, viu? Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Olha, amanhã tem mais falando nisso, vamos ver qual vai ser o tema. Olá, pessoal, eu sou a advogada doutora Patrícia Riso Tomé e quero fazer um convite. Na sexta-feira estarei no Falando Nisso para conversarmos um pouquinho sobre direito de família, conversarmos sobre guarda, alimentos, questões envolvendo divórcio e muito mais. Espero vocês. Um beijo no seu coração, muito obrigada pela sua participação, viu? Até amanhã.